Nem todo cansaço vem do excesso de trabalho. Às vezes, ele só vem por causa da falta de propósito. Queridos, sou o pastor Patrick Ribeiro e hoje é o 5º dia da nossa contagem regressiva para o final deste ano. E Deus tem uma palavra para o seu coração no aspecto pessoal hoje. Nós já tratamos e temos tratado da nossa jornada, a nossa relação com Deus, com o próximo, e hoje também falaremos da nossa relação conosco mesmo por meio do trabalho. Quando o trabalho ele é feito sem um propósito, sem um sentido, é natural que o nosso corpo sente o estresse, o cansaço, a fadiga, a excelência sem propósito, ela acaba gerando esgotamento, tanto emocional, quanto até físico, porque nós sabemos que o corpo sente o que nós sentimos, o que nós pensamos. E é por isso que Deus não nos chamou para apenas trabalhar, mas Ele nos chamou para trabalhar com sentido. Fazer isso com propósito, como tudo na vida tem um propósito, até o trabalho tem que ter um propósito. E o propósito não é apenas financeiro, falaremos isso amanhã, mas também espiritual e emocional. Talvez você está cansado, não porque trabalha, mas porque o seu trabalho parece não ter significado para você. Você não entende o porquê disso. Dias se repetem, o esforço acaba sendo sempre constante, pouco reconhecimento, e aos poucos você acaba perdendo a motivação, você acaba perdendo a alegria, e chegou ao final de 2025, se sentindo inútil, mesmo talvez tendo um bom salário, mesmo tendo um bom local de trabalho, mas você não está conectado. Isso é causa aí das mudanças de carreira, depois de 20, 15 anos, a pessoa trabalhando numa área e do nada, e que não é bem do nada, ela diz, eu não vou mais trabalhar com isso, eu vou mudar. Bom, isso é chamado de reposicionamento. Só que eu sei que não precisa você chegar a tantos anos de trabalho para poder cair a ficha e se reposicionar. Talvez você nem precise mudar de emprego. Você só precisa reposicionar-se dentro desse processo. O trabalho não é só sobre sobrevivência. O trabalho tem mais a ver com vocação. E vocação é algo profundo, é algo espiritual, Quando o propósito entra no negócio, tudo muda. E é por isso que eu quero convidar você a perguntar qual o propósito pelo qual você faz o que faz. Qual o sentido o que você está dentro desse processo, desse labor. Inclusive, querido, nós precisamos compreender que tudo que nós fazemos, que não gera uma certa dopamina saudável, ela acaba não trazendo sentido, não traz alegria, não traz significado. Então, para que você possa cada vez mais estar apaixonado pelo que você está fazendo, o que você está fazendo precisa ativar essa rede neural de recompensa para que você possa cada vez mais se alegrar com isso. Mas o que fazer quando não está tendo esse tipo de retorno? Como fazer para você encontrar no seu trabalho esse significado? Pois bem, a Bíblia vai nos dizer em Colossenses, no capítulo 3, 23, sobre a importância de fazermos as coisas, de trabalharmos, primeiro, não para homens, mas como para o Senhor. É isso que Paulo diz, Tudo que devemos fazer, não devemos fazer como para homens, mas sim como para o Senhor. O que é isso? Paulo está elevando o trabalho para um nível espiritual, dizendo que nós não trabalhamos para o Senhor somente quando nós estamos ministrando na igreja. Nós não trabalhamos para o Senhor somente quando você está evangelizando, fazendo missões, ministrando uma canção no altar. Todo trabalho deve ser feito para o Senhor. Desde o marceneiro, o médico, até mesmo os jogadores de futebol. Nós precisamos compreender que toda profissão, ela também é uma missão. Ela está ali para servir a comunidade, servir as pessoas e principalmente servir a Deus. Provérbios capítulo 16, verso 3, nós aprendemos que devemos consagrar nossos planos a Deus. E assim o fazendo, Deus abençoa. É por isso que muitas vezes nós perdemos o sentido do trabalho, porque o trabalho
tem se resumido apenas à obtenção de lucro monetário, apenas da aquisição de bens e de recursos, e por causa do dinheiro, por causa do ter, as pessoas têm se esquecido do ser. Eu vou aprofundar mais sobre isso no nosso tema de amanhã, mas eu já antecipo dizendo que todo trabalho é uma missão, é uma vocação, e por isso que eu não posso fazer por causa do dinheiro, eu preciso fazer por causa da missão que recebi de Deus. Sabe? A fé não fica fora dessa questão do trabalho. Deus não fica fora da minha rotina, do meu dia, e é por isso que quando eu começo a fazer as coisas para esse nível que glorifica a Deus, eu começo a entender que existe um propósito espiritual em tudo que eu faço no mundo natural. Então, em 2026, eu tenho certeza que você vai colher melhores frutos do seu labor, do seu trabalho, quando você entender que tudo que você faz, seja comer, beber, trabalhar, você deve fazer para a glória de Deus, certamente Deus o abençoará. Talvez o seu trabalho tenha sido cansativo, fatídico, exaustivo, trabalho chato, porque até agora você só está trabalhando para agradar o seu patrão, para poder ter mais dinheiro, ou para poder bancar a sua vida. Enfim, diversos fatores podem estar levando você a trabalhar, porque não tem jeito, tem que colocar comida dentro de casa, é por causa das crianças, por causa da esposa. Enfim, tudo isso pode ter motivos válidos, sim. Eles são válidos. Mas, mais do que trabalhar para as pessoas, para homens, precisamos trabalhar como um propósito, uma vocação, um chamado de servir o próximo através dos dons e dos talentos que Deus colocou em minhas vidas. Sabe? Então, que Deus te abençoe e que você possa entrar em 2026 com a mentalidade que tudo que você faz para a glória de Deus. E amanhã, obviamente, vamos dar sequência a esse tema, porque todo trabalho, você trabalha para ter um retorno. Não é isso? A Bíblia diz que o Senhor vai olhar para suas mãos e vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quando Deus investe em nós, Ele obviamente quer que nós devolvamos a Ele o fruto desse investimento. Olha lá em Isaías capítulo 5, você vai perceber que Deus se chateia quando a videira não produz uvas boas, mas uvas bravas, é consequência, porque as consequências que aconteceu com ela, né? Então, quando nós trabalhamos com a finalidade de louvar a Deus com o nosso trabalho, nós encontramos propósito. Então, esse propósito nos leva a uma outra coisa, a prosperidade. Mas o que é prosperidade para você? Prosperidade é só econômica ou existem outras formas de sermos prósperos? Então, amanhã, dia 28, né, falaremos sobre prosperidade segundo a Bíblia, porque a prosperidade não pode ser reduzida apenas ao dinheiro, ela começa com o sentido, sabe? E é esse sentido que eu falei, é o propósito, a fidelidade de honrar a Deus com aquilo que Ele nos chamou para fazer. O tema de amanhã vai ser prosperidade integral, muito além do dinheiro, que é o fruto, né, de um trabalho que glorifica ao Senhor. Se você pudesse resumir o propósito pela qual faz do que faz, como você resumiria em uma frase? Escreva aqui nos comentários ou compartilhe conosco de uma forma e como essa mensagem mudou a sua perspectiva de trabalho. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos neste momento, agradecendo ao Senhor por nos dar força, ânimo para levantarmos, para trabalhar e servir ao Senhor por meio, ó Deus, do trabalho, dos dons, dos talentos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu peço que o Senhor continue abençoando os teus filhos e os fazendo prósperos, mas uma prosperidade que não se reduza apenas à obtenção de lucros e de recursos financeiros, mas que ultrapasse a isso. Naquilo que o dinheiro não pode comprar. Aquilo, meu Pai amado, que os bens não suprem, o Senhor possa estar suprindo no nome de Jesus. Porque cremos que o Senhor, nosso Deus, não quer que nós trabalhemos apenas por causa do dinheiro, mas por causa do propósito que é o nosso trabalho, a nossa missão e o sentido pela qual fazemos tudo isso. Eu te peço, abençoe teus filhos e filhas, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã.
no nome de Jesus. Fica na paz. Tchau.